Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Jataí, no estado do Goiás, para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja e também as atividades de plantio da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vitor Geraldo Gaiardo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Jataí, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Vitor. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Um prazer falar com vocês mais uma vez, mandando notícias aqui da nossa região sudoeste de Goiás. Vitor, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá em dezembro, o senhor comentou como é que foram as atividades de plantio, né? Um plantio um pouco mais atrasado aí na região e destacava a necessidade de chuvas em janeiro para garantir uma boa produção. Como é que foi esse cenário nessa virada de ano, começo de 2021? Como é que foi essa reta final de safra aí para vocês? Nós, como a gente já tinha falado lá em dezembro, nós tivemos um atraso, por causa que atrasou o começo da chuva, né? E depois nós tivemos, no meio do caminho, tivemos 2 veranicos aí. Um veranico em dezembro e um veranico também em janeiro. E isso, de uma certa forma, acabou comprometendo um pouco algumas variedades de soja aí, né? Então, a gente teve esses episódios de veranico. E depois, fevereiro e março, com muita chuva, mas muita chuva mesmo, que também prejudicou bastante o trabalho de colheita. Isso aí atrasou mais ainda. Daí atrasou o plantio do milho, que o plantio do milho foi muito devagar, ele foi muito pausado, porque muita chuva, então não se conseguia plantar o dia inteiro e nem colher o dia inteiro, então isso atrasou bastante, né? E aí, diante desse cenário para a soja, agora com a colheita já praticamente encerrada, como é que foram os resultados? Houve perda de produtividade se a gente comparar com aquilo que era esperado, com aquilo que foi registrado no ano passado? Não, teve sim. Houve uma perda não tão significativa, né? Mas por causa do veranico, certamente a grande maioria do pessoal colheu um pouco menos daquilo que esperava, talvez aí na faixa de 5% ou 8% menos do que o esperado, né, na colheita da soja. Agora, na questão do milho é mais complicado, porque houve muito milho já plantado, começou o plantio mais tarde, né? A grande maioria do milho começou a ser plantado na segunda quinzena de fevereiro já e avançou. E quando chegou o final de fevereiro, que seria a janela ideal de plantio do milho safrinha, nós estávamos com praticamente, talvez nem bem metade da área para ser coberta com milho plantado. Então o plantio do milho avançou aí até depois do dia 15 de março em algumas propriedades. Isso aí, com certeza, isso aí vai trazer uma quebra muito significativa na produção do milho safrinha. E aí, Vitor, olhando para as questões de mercado, como é que avançaram mais vendas dessa safra de soja? Houve produção suficiente para aquele produtor que tinha fechado negócios lá atrás aproveitar volumes agora com esses preços atuais? Tem sim, o pessoal tinha muito compromisso feito, né? Muito preço travado, uns preços ruins para a época, né? Mas estão sendo cumpridos os contratos, foram cumpridos, eu acho que praticamente na sua totalidade. E aí o restante, alguns venderam, né, aproveitando o preço atual, e muitos também, principalmente quem tem armazém próprio, segurando para talvez vender ali mais próximo do segundo semestre, esperando aí talvez a oportunidade de vender no disponível, talvez até melhorando um pouco mais. E aí, Vitor, olhando mais para a segunda safra que o senhor estava comentando, aquele milho que ficou, de repente, um pouquinho fora da janela, ele ainda pode ter uma boa produtividade? Para isso, o que seria preciso? Seria preciso uma boa chuva em que mês? Como que ainda dá para garantir, pelo menos, um pouco a mais de produtividade nesse milho? As projeções climáticas que não são boas, né? A gente tem acompanhado aí, não são boas. Então, para nós ter uma produtividade razoável, para boa, nós temos que ter boas chuvas, não é uma chuva não, boas chuvas em abril ainda, e alguma chuva em maio também, porque esse milho foi plantado próximo do dia 15
de março, não adianta chover só abril, não. Vai ter que chover em maio também, que logo depois do pendoamento, na hora de encher grão, vai precisar de chuva também. Então, se não chover também em maio, já teremos aí, com certeza, não teremos uma boa produtividade. E aí, olhando também para essa safrinha, a gente tem acompanhado em várias regiões do país uma preocupação grande dos produtores com relação à cigarrinha, enfezamento das lavouras de milho. Aí, em Jataí, como é que está essa situação? A presença de cigarrinhas também está grande por aí? Não, eu não tenho visto, sim, muita conversa sobre isso. O pessoal aqui já se prevenir, trata bem a semente e já se previne também com os tratos culturais aí, dando combate logo no começo. Eu vi algumas questões de percevejo, tá? Quem plantou, às vezes, na hora de secar a soja, ou antes de plantar o milho, quando dessecou, às vezes não usou nenhum produto para esses sugadores aí, está tendo algum problema, em algumas lavouras aí, problema sério de percevejo, né? E aí é um problema sério também. Vitor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras aí na região de Jataí. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que, mais uma vez, torcer para que tudo dê certo, para que tenhamos boas chuvas, né? E que todos se cuidem, né? Porque nós estamos vivendo uma situação muito complicada, né? Então, a saúde em primeiro lugar, e vamos nos cuidar, nos ter o máximo de cautela possível, né? E não está fácil, né? A gente vive num período de muito estresse, porque além dos problemas que a gente se enfrenta no dia a dia da lavoura, tem problema de saúde, problema sanitário, que isso aí é muito grave. Então, cautela e muito cuidado a todos aí. Um grande abraço e tenham todos uma boa tarde. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente acompanhar o desenvolvimento dessa safra de milho aí na região. Muito obrigado. Obrigado. Esse, o Vitor Geraldo Galhardo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que foram as atividades de colheita da safra de soja 2021 e também o plantio da safrinha de milho 2021. O Vitor destacando para a gente que essa safra de soja foi bastante complicada para o produtor lá da região. O plantio já começou atrasado em função da falta de chuvas. Depois houve pelo menos 2 grandes períodos de veranico, um em dezembro e um em janeiro, que prejudicaram bastante o desenvolvimento dessas lavouras. E aí, em fevereiro e em março, justamente na época da colheita, muita chuva, o produtor com dificuldades para entrar em campo, realizar as suas atividades com as máquinas colhedeiras e aí também novas perdas em função dessas dificuldades. De maneira geral, a análise do Sindicato Rural lá do município é de uma queda entre 5% e 8% na produtividade esperada, a produtividade considerada normal lá para a região. O grande problema mesmo vai ficar para a segunda safra de milho, Vitor, apontando que a melhor janela de cultivo lá na região se encerra ao final do mês de fevereiro, mas até essa data eram menos de 50% das áreas plantadas. Esse plantio se estendeu durante todo o mês de março e aí a perspectiva já é de queda na produtividade. O Vitor apontando que para a gente ter uma safra de razoável para boa em termos de produtividade, vai ser preciso chover muito bem durante o mês de abril, também chover em maio, para ainda garantir algum potencial produtivo elevado para essas lavouras, mas já é certo que perdas vão acontecer, o potencial produtivo não vai ser aquele esperado inicialmente. Olhando para o mercado, Vitor também destacando o movimento de muitos produtores lá da região, guardando um volume restante de soja para buscar essa negociação lá no segundo semestre. Os preços fechados antecipadamente ficaram bastante abaixo do que foi apresentado depois no mercado e aí alguns produtores aproveitaram para vender um pouquinho nesses preços atuais durante a colheita e alguns que têm essa capacidade, que têm armazéns próprios, optando por armazenar e deixar essa disponibilização no mercado lá para o segundo semestre. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo canal no YouTube do Notícias Agrícolas, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like no seu vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter.
Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.